Olá, aluno do primeiro ano do ensino médio do Colégio Estadual Professor Vilmar Gonçalves da Silva. Tudo bem com vocês? Tranquilos? Professor Alessandro, professor da disciplina de Geografia. Pessoal, vamos dar continuidade aos nossos conhecimentos aí acerca da parte física, né? Principalmente focada aí na questão do ciclo e formação das rochas, tá? Tá aplicando essa aula aqui um pouco mais detalhada para vocês aqui a respeito dos três tipos de rochas, né, magmáticas ou ígneas, né, sedimentares e rochas metamórficas, tá ok? Então, olha só, primeira coisa a gente vai partir do conceito aí, né, rocha é um agregado natural composto por um ou mais espécimes de minerais distintos, né? Então a rocha ela é composta por minerais, a gente não tem dúvida disso, né? Pode ser um mineral único ou pode ser vários outros tipos de minerais agregados para formar a rocha, né? Os três grandes tipos de rochas nós vimos são as magmáticas ou ígneas, né? Sedimentares e metamórficas, tá? Bom, o ambiente magmático. O ambiente magmático ele caracteriza geralmente por temperaturas elevadas, né? Acima dos 800 a 1000 graus Celsius, né? Pressões variadas aí também, muito baixas no caso do vulcanismo e muito altas no plutonismo, né? Ocorre no interior do manto, né? Entre o manto e o núcleo da Terra, tá? Nós temos também outro ambiente, que é o de metamórfico, né? Caracterizado por um grande intervalo de pressões e temperaturas, de acordo com o valor relativo de cada um desses dois parâmetros, né? O metamorfismo ele pode ocorrer essencialmente térmico, né? Que é o metamorfismo de contato, que nós iremos ver, ou essencialmente dinâmico, que é o metamorfismo regional, relacionado à formação das cadeias montanhosas. Quanto à temperatura, os valores não excedem os 800 graus Celsius, valor que marca o início da fusão de parte dos minerais e começo do magmatismo, tá? E o ambiente sedimentar é o ambiente da superfície da Terra caracterizado por baixos valores de temperatura e pressão e grande variedade aí de composição química dos materiais, né? Grandes transformações químicas como a oxidação, carbonatação, hidrólise e hidratação. A gente sabe que esses ambientes aqui são os ambientes formadores das rochas, né? Tanto a magmática, quanto a metamórfica, quanto a sedimentar, ok? Bom, iniciando aí com as rochas magmáticas, ou ígneas, né? Magmáticas, o próprio nome já diz, né? Cristaliza-se a partir do resfriamento do magma, ou ígneas, né? Que são rochas de fogo, como é tratada. Então, essas rochas elas são formadas a partir da cristalização do magma, né? O magma ele é gerado em grandes profundidades, né? A partir do núcleo, né? Da Terra. Durante a sua ascensão, a sua subida em direção à superfície, né? Ele pode estacionar em câmaras magmáticas, onde vai se resfriando de forma lenta, ou pode ir à superfície para se resfriando de forma mais rápida, né? E essas rochas, tanto lenta quanto no seu processo de formação lento, no seu processo de formação rápido, né? Elas apresentam características diferentes, né? Então, o magma ele sobe também para níveis mais superficiais, sob a forma de pilões, diques ou soleiras, ou poderá sair para o exterior por meio de processos vulcânicos, tá ok? Aqui nós temos um esquema, né, básico aqui da formação dessas rochas, relatando, né, a formação das rochas magmáticas, rochas sedimentares, as rochas metamórficas, né, que sofrem um processo, na realidade, que acaba se tornando o ciclo, né, o ciclo de formação das três rochas, né, até a sua constatação na superfície da Terra por meio da ação do intemperismo, né, formando as camadas de solo e de cobertura de sedimentos que nós temos no relevo, ok? Então, nós temos a diagênese, a questão da temperatura e pressão, a questão da fusão, resfriamento, solidificação e cristalização, né, que é o que acontece principalmente com as rochas magmáticas, né? O processo de erosão, transporte e sedimentação, que acontece principalmente com as rochas sedimentares, e além da compactação e cimentação, né? E as rochas metamórficas por meio de uma elevada temperatura e pressão, ok? Bom, como é que se encaixa, né, a textura dessas rochas magmáticas, né, que na realidade são as rochas mais resistentes que nós temos na superfície, as mais antigas também, né, retrata aí desde o período pré-cambriano, né, da primeira era geológica. Então as rochas magmáticas elas se dividem em duas, né, as extrusivas ou vulcânicas e as intrusivas ou plutônicas, né. Então, olha só, pessoal, as rochas extrusivas ou vulcânicas, ela tem um esfriamento rápido e superfície. Por isso, os minerais são de pequenas dimensões
e não se distingue ao olho nu, tá? Essas rochas ela têm uma textura fina, né? Os seus minerais são bastante finos e apenas ao microscópio petrográfico que se pode observar esses minerais que constituem, né? Ela também pode ter uma textura vítrea, né? Em que não há uma individualização dos seus minerais, nós não conseguimos distinguir, né? Os minerais diferentes, nem mesmo quando observados ao microscópio, como por exemplo as obsidianas, que são vidros vulcânicos, né? Que ela brilha como um vidro, por isso que nós falamos de rocha vítrea, né? Esse modelo que vocês estão vendo aqui, tá? Existem as rochas que se formam em profundidades intermediárias ou na superfície, nas quais nós observamos aí os cristais mais desenvolvidos, né? Como a gente chama, trata de fenocristais, quando nós podemos vê-lo, né? Alguns cristais a olho nu, dispersos numa matriz com textura afanítica, né? Então, essas rochas, elas apresentam uma textura porfirítica, né? Ou seja, você consegue distinguir alguns minerais existentes, né? Na rocha, tá ok? Então, olha só, aqui tem alguns exemplos, né, das características principais da textura, né, de como é composta a junção de minerais, né? Nós temos a textura aplítica, a textura granular, a textura porfiroide e a textura pegmatítica, né? Então, os minerais que apresentam aí em pequenos grãos quase invisíveis à vista desarmada, né? Então, é bem grãos mesmo, né? Que é o caso do riolito aqui, que tem uma textura aplítica, né? A textura granular, os minérios apresentam sensíveis dimensões aí, que é o caso do granito, bem conhecido nosso aí, principalmente na construção civil, para bancadas, né? De pias, de banheiro, de cozinha, né? A textura perfiroide, né, dentro de uma massa mais fina e ocorre cristais bem desenvolvidos, né? Alguns maiores, né, mais bem reflexivos, mais a olho nu do que outros, né? Como é o caso da andesito porfírico aqui. E a pegmatita, né, que a gente consegue observar os seus minerais de composição aí, bastante grandes a olho nu, né? Dimensões bastante grandes aí, tá? Então, a olho nu a gente consegue observar. Né? Então, existe essa escala de texturas aqui que a gente pode ou não observar a olho nu, principalmente com relação à formação dessas texturas dessas rochas. Tá? Bom, os minerais mais comuns nas rochas magmáticas são os quartzo, feldspatos, plagioclasos, feldspatoides, nefelina, leucita, micas, muscovita, biotita, piroxênio, anfibólios e olivina. Então, eles podem ser essenciais, ou seja, são os que caracterizam a rocha que contém, ou podem ser minerais acessórios, né? Que existindo numa rocha não afeta as características básicas da mesma. Né? Um detalhe importante é a cor das rochas magmáticas também, né? Nós, na classificação das rochas magmáticas, né, faz a distinção entre os minerais mais claros, denominados félsicos, quartzo, como nós temos aí o quartzo, o feldspato, né? E os minerais mais escuros, que são conhecidos como márficos, né? Minerais márficos, que é a biotita, os piroxênios, né? Os anfibólios e as olivinas, tá? As proporções que nós temos relativas a esses dois tipos de minerais permitem classificar as rochas em leucocráticas, mesocráticas e melancocráticas, né? As rochas leucocráticas, rochas magmáticas leucocráticas, são de cor claras, ricas em minerais félsicos, né? Ou seja, quartzo, feldspatos, minerais claros, né? E pobres em minerais escuros. Vocês podem estar vendo aqui o exemplo: granito, riolito, cienito, a pedra pome, né? São tudo tipos de minerais leucocráticos, né? Ou seja, ricos em minerais félsicos de cor clara, né? Nós temos os minerais mesocráticos, cor intermediária, com proporções aproximadas aí, tanto de minerais félsicos ou márficos, né? Tá a meio termo aí. É o andesito, que nós vimos anteriormente, o diorito também, tá mediano aí. E nós temos as escuras, né? De cor escura, que são com os minerais márficos, né? Você pode ver as cores aí são mais escuras, né? Que é o gabro, dolerito e o basalto vesicular, tá bom? Bom, pessoal, nós falamos das rochas magmáticas, né? Um pouquinho mais aprofundado, né? Sabemos que as extrusivas, elas vão se resfriar na superfície, né? Vão formar principalmente o basalto, né? De cor escura, é uma rocha máfica, né? Tem características mineralógicas escuras.
E o granito, né, que é félsico, né, que é o que vai formar na base, né, e a questão dos minerais são bem mais compostos com resfriamento lento no interior do manto, né, em relação ao resfriamento na superfície, que é muito mais rápido, tá? Bom, com relação às rochas metamórficas, elas resultam da transformação de rochas já pré-existentes. Essas transformações elas ocorrem, né, quando essas rochas atingem grandes profundidades ou quando são encaixantes aí nas intrusões magmáticas, sem contudo passarem pelo estado de fusão, sofrendo aí principalmente o processo de pressão e temperatura. Né? Devido às novas condições de alta pressão e de alta temperatura, as rochas vão sofrer alterações nas suas características originais. Ou seja, eu tenho uma rocha A, um determinado mineral, e uma rocha B, um outro determinado mineral. No que há aumento da temperatura e aumento da pressão, eu vou fundir essas duas rochas e vai formar, por meio da metamorfose, né, uma terceira rocha, que seria, no caso, a rocha metamórfica, tá? Mas como ocorre esse metamorfismo? Como surge, né? E o que é o metamorfismo? Bom, é o conjunto das transformações e das reações que uma rocha sofre quando é sujeita a condições de alta pressão e temperatura, né? Diferente da época em que ela se formou. Então, essas modificações aí, elas consistem essencialmente nos realinhamentos mineralógicos e texturais das rochas em consequência das novas condições físicas-químicas propostas a ela. Mas também tem outros fatores, né, muito importantes no metamorfismo, como é o caso da ação dos fluidos e do tempo. Todos esses fatores atuam conjuntamente aí, né, e com a mesma intensidade nos diferentes tipos de metamorfismo. Então, ó, a rocha ela vai sofrer, né, um processo de metamorfismo, né, seja por pressão, ou seja por calor, temperatura, né? Nós temos o metamorfismo regional, provocado naturalmente pelo alinhamento e a movimentação, né? Pressão ali da movimentação das placas, e automaticamente pode ter um aumento da pressão e um aumento da temperatura, provocando o metamorfismo aí de contato, tá ok? Quanto maior for a temperatura e a pressão, maior será a intensidade do metamorfismo, e as transformações das rochas elas poderão chegar a um ponto chamado de ultrametamorfismo, que faz a transição para o ambiente magmático, né? Já as variações muito pequenas de temperatura e pressão causam aí transformações menos acentuadas nas rochas, podendo facilmente concluir qual era a rocha inicial, né? Então, geralmente, as rochas deformadas por processo de metamorfismo, né, apresentam a foliação e xistosidade. O que significa xistosidade e foliação, pessoal? Xistosidade é a facilidade com que a rocha se parte em lâminas, né? Com xisto, ela é laminada, né? Foliação, praticamente, ela se parte em bandas, né? Ela vai se partindo em bandas de praticamente o mesmo tamanho, né? Evidenciada por bandas alternadas de minerais claros e minerais escuros. Ou também pela orientação desses minerais que constituem, aí, por exemplo, o próprio xisto, né? E o próprio gnais, aí, que é um exemplo de rochas metamórficas aí, pela junção dos minerais de uma rocha sedimentar com uma rocha magmática, tá? Bom, falando sobre o metamorfismo de contato e o metamorfismo regional, o conceito básico, né? A transformação da rocha ocorre na vizinhança de uma intrusão magmática, tá? O magma aqui no interior, né? Vai se solidificando. A temperatura e os fluidos são fatores de metamorfismo que predominam. Já no metamorfismo regional, é normalmente associada à formação de cadeias montanhosas, né? Existe essa pressão exercida pela movimentação das placas, tá? Bom, a rocha metamórfica é a rocha resultante de um processo de alteração das condições originais de sua formação, né? Principalmente dos minerais que a compõem. Essa alteração tem como consequência mudanças na textura desses minerais e nos próprios minerais constituintes, né? Alguns desses novos minerais permitem avaliar as condições de pressão e temperatura a que as rochas estiverem sujeitas e designam-se por minerais índices ou tipomorfos, né? Como, por exemplo, a estaurolita e a silimanita, que também são minerais característicos de ambientes metamórficos, né? Então, esses minerais eles vão se agregar, né? Fazer uma ligação, uma composição química, tá? Aqui está elencado para vocês os principais tipos de rochas metamórficas, né? Nós temos a ardósia, o xisto, o gnais, o quartzito, o mármore, né? Aqui a ardósia, por exemplo, ela apresenta uma série de planos muito bem definidos que sobrepõem uns aos outros, né? Os minerais que constituem são geralmente minerais de argila
e apresentam dimensões tão reduzidas que não distinguimos, ou não conseguimos distinguir aqui a olho nu. E são características de terem fósseis nelas, né? Por conta de características mineralógicas de rochas sedimentares. Já o xisto, pessoal, caracteriza por apresentar uma textura formada por uma série de planos. Os minerais que os constituem são, em geral, filosilicatos, né, como a biotita, que dá essa coloração escura aqui, esses pontinhos escuros, né, e a clorita, que apresenta dimensões tão reduzidas que não podemos nem distinguir a olho nu, precisaríamos de um microscópio, né. Os planos de xistosidade, né, têm maior brilho que nas ardosas, justamente por conta desses minerais vítreos, né. Originam-se a transformação de rochas argilosas. Pode ver que essa coloração aí tem um argilito aí, tá? O gneiss, ele é derivado de rochas ricas em quartzo e feldspato, né? Os minerais encontram-se todos recristalizados por meio de processo de pressão e temperatura e dispostos segundo faixas, né, mais ou menos paralelas, formando bandas alternadas claras e escuras. Os grãos aí apresentam uma forma arredondada lenticular, tá? Já o quartzito é essencialmente constituído por grão de quartzo, né, aquele mesmo grãozinho da areia lá, né, da recristalização de arenitos siliciosos, né, que são rochas sedimentares, e o quartzo é uma rocha ígnea, apresentando tonalidades bem mais claras, tá? E o mármore, né, que é o mais comum que a gente conhece, né, que ele é uma rocha de recristalização de calcários ou dolomitos, né, e podemos distinguir a olho nu, né, devido à sua coloração félsica, né? Bom, com relação às rochas sedimentares, pessoal, eu vou fazer um outro vídeo exclusivo aí para explicar melhor para vocês, tá? Até a próxima, na segunda parte aí das rochas, ok?